que ela é eterna. Porque o Espírito Santo, ele está conosco para nos levar para a eternidade. E é maravilhoso servir ao Senhor. E quando a gente fala servir ao Senhor, hoje, quando nós saímos da escola bíblica e fomos para casa, estávamos estacionando o carro, e aí subiu um outro carro da vizinha lá, e a vizinha estava cheia vestida, né, com as vestimentas deles, e dentro do carro de cabeça baixa, não conseguia levantar a cabeça, e eu parei e fiquei olhando o vidro, e ela não conseguia olhar de cabeça para baixo. O que as pessoas estão buscando a felicidade, as pessoas estão buscando algo que possa saciar a sua sede, mas essa sede só pode ser saciada em Cristo Jesus. Não há quem possa mudar essa necessidade da alma, a não ser o Senhor, a não ser Cristo Jesus. E dentro disso, nós queremos pontuar a palavra desta noite, que está em Lucas capítulo 15. E quando nós estávamos lendo, estudando, e aqui o Espírito Santo falava para mim, dizendo que o título da mensagem é O Pai está de braços abertos. Como é importante, irmãos, saber que o Pai está de braços abertos. Isso significa dizer que Ele está pronto para receber aos seus filhos. Ele está de braços abertos para receber os seus filhos. Mas muitos têm andado longe. E a palavra de Deus aqui, no capítulo 15, a partir do verso 11, ele fala do pai e dos filhos. 3 personagens importantes para esse texto. E a leitura da palavra diz assim: continuou. Quem continuou? Jesus continuou, dizendo assim, certo homem. Ou quer dizer, ele não está especificando a pessoa, está dizendo certo homem, alguém. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passaram muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus
e, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e comeram e regozijaram. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. O que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados irmãos, é triste e doloroso para o pai ter uma notícia no qual esse pai teve do seu próprio filho. Nós estamos dizendo isso por quê? Porque o seu pai, com conhecimento das leis, com o conhecimento do Pentateuco, conhecimento da Torá, ele certamente ensinou aos seus filhos todo o conhecimento da lei, porque isso era um processo que os judeus, os homens, fazia com seus filhos, ensinava aos seus filhos, porque isso, a palavra de Deus, nos ensina para que nós ensinemos aos nossos filhos a palavra do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor. Se você abrir em Deuteronômio capítulo 6, a irmã, você até leu esse texto ontem aqui, você vai ver lá que o texto já diz que o Senhor está falando para os homens para que guarde os meus mandamentos, guarde os meus estatutos e os meus juízos. O que é estatuto? Estatutos são um conjunto de leis que é ensinado, no qual nós devemos obedecer mandamentos. Haja visto que em Êxodo capítulo 19 e 20, o Senhor dá a Moisés ali os mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos ali, para que o povo pudesse seguir com uma orientação. E os mandamentos que o Senhor
traz para nós, para dar direcionamento, para dar para nós como andar, o caminho que nós devemos proceder como filhos do Senhor. Então, quando ele diz guarda os meus mandamentos, e quando ele fala guarda os meus estatutos, que são regras nos quais nós devemos seguir, nós devemos caminhar em cima dessas regras. E aqui na igreja nós temos o estatuto da igreja. Então, as orientações, quando ele fala guarda os meus juízos, que é um termo também como estatuto, é um termo jurídico, de orientação para cada um de nós, para o povo, para que o povo não transgride, não venha transgredir a lei. E quando nós vemos agora este jovem pedindo ao seu pai, eu fico imaginando muitas vezes o seu pai pensando, o que eu ensinei de errado. Muitas vezes nós pensamos assim, dessa forma, quando os nossos filhos às vezes saem do caminho do Senhor, os nossos filhos saem da casa do Senhor. O nosso pensamento é o que eu fiz de errado. Irmão, se nós temos ensinado a palavra, se nós temos trazido o conhecimento dos estatutos do Senhor para os nossos filhos, nós não fizemos nada errado. Na verdade, é um processo que muitas vezes os filhos, por crescerem, eles querem viver alguma coisa, que a palavra de Deus não traz essa orientação. Mas muitas vezes ele começa a crescer e a olhar outras situações. E nós, muitas vezes, queremos forçar que os nossos filhos venham a ficar. E a palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então a orientação e eu fico imaginando, olhando para esse pai do filho pródigo, quando seu filho pediu a ele tudo aquilo que ele dizia que era dele, todos os bens, e ele então, o seu pai dá a ele. Eu fico pensando, imaginando que o seu pai logo, com o coração às vezes muito triste, o seu pai deve ter ido para o seu quarto lá e começar a orar, porque este é o processo que nós precisamos fazer, esse é o processo que nós devemos realizar. E vejam bem, seu pai lá ficou na expectativa de braços abertos, em oração, muitas vezes buscando ao Senhor, naquilo que o seu filho estava vivendo, na nova etapa que o seu filho estava vivendo, porque nós vivemos às vezes uma etapa diferente em cada situação da nossa vida, e o Senhor, ele começa a mostrar e a nos ensinar como nós podemos aguardar os nossos filhos, como nós podemos esperar os nossos filhos, como nós podemos fazer aguardando os nossos filhos. E a palavra de Deus diz que aquele filho, ele pega tudo que ele julgava ser seu, ele pega tudo que o seu pai havia lhe dado, e então sai e vai viver uma vida dissoluta, ou seja, uma vida na qual muitos jovens têm vivido, muitos jovens têm saído, têm vivido vida muitas vezes de prostituição, vida muitas vezes nas drogas, mas o pai estava sempre de braços abertos. E o filho começa a viver uma vida de pecado. O filho começa a viver uma vida de situação no qual vinha destruindo a sua vida. Mas um dado momento em que acaba o benefício financeiro que ele havia guardado, ele então começa a perceber o erro dele. Ele começa então a perceber, glória a Deus, Ele começa então a perceber que
morar, os trabalhadores tinham coisas melhores do que ele, aonde ele estava vivendo. E ele diz então, ele pensando, ele diz, caído em si, e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Esse é o reconhecimento de alguém que está em si. E quando você vai lá para Salmo de número 51, nós vamos ver que o rei Davi, por ter também pecado, por ter também errado, porque dentro de uma situação que ele viveu, no Salmo 51, nesse Salmo ele diz que eu pequei contra ti, somente pequei. Porque na verdade, o que ele está dizendo é que ele pecou contra o Pai, mas na verdade ele não pecou contra o Pai, ele pecou contra as orientações do Senhor. Ele pecou contra o zelo, contra aquilo que o Senhor disse que para que nós seguíssemos, contra os estatutos, contra os mandamentos do Senhor. Ele errou contra os mandamentos do Senhor, que o seu pai havia orientado, que o seu pai havia lhe dado. E o rei Davi, ele está nessa condição. Quando ele diz: contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei. Porque o rei Davi também reconhece que ele havia errado naquilo que o Senhor havia dado para ele. Ele, como rei, deveria estar na guerra, deveria estar na batalha, e não, ele estava lá no castelo, estava vivendo lá no castelo, e por estar lá no castelo, em dado momento, ele vê aquilo que não era para ver se ele estivesse na guerra. E por estar em casa, por estar naquele lugar, ele então vê o que não era para ter visto, e por causa disso, o pecado entra em seu coração. Muitas vezes, irmãos, o pecado tem rondado perto de nós. O pecado tem se apresentado diante de nós. O pecado tem se apresentado para cada um de nós. E nós precisamos estar alerta e atento àquilo que está se apresentando diante de cada um de nós. Porque, queridos, a palavra, ela nos orienta que quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Quando nós pecamos, nós estamos nos distanciando do Senhor. Quando nós erramos, quando nós pecamos. E esse jovem estava distante do Senhor, estava distante do seu pai. Mas o pai, ele sempre quer ver o filho perto. Ele sempre está aguardando o filho retornar. É por isso, querido, essa expressão é tão maravilhosa, que é por isso que o Pai mandou o Filho Jesus morrer na cruz do Calvário por amor a cada um de nós, porque o Pai está aguardando a sua criação retornar para Ele. O Pai está aguardando, o Pai está de braços abertos. Há uma experiência de um determinado pastor, que ele estava no culto, e de repente o Espírito de Deus fala ao seu coração: levanta e sai daí. E ele era o pregador da noite, ele vai para um determinado lugar. Ele então falou com o pastor da igreja, levantou e saiu. E esse lugar era um lugar onde as mulheres ficavam ali para receber alguns homens. Então, ele se plantou na porta deste lugar e escreveu alguns bilhetes. E nesse bilhete, cada menina que passava, ele entregava esse bilhete. Ele entregava esse bilhete.
E depois que ele acabou de entregar esse bilhete, ele então saiu e voltou, foi embora. E as meninas, então, quando pegaram o bilhete, que depois de fazer, pegaram o bilhete e foram ler. E quando leram o bilhete, estava escrito: o pai está te esperando. O pai está te esperando. E muitas daquelas meninas, quando olharam aquele bilhete, caíram em pranto, porque elas reconheceram a sua condição, que um dia também viveram na casa do Senhor, e entenderam, estava como esse filho pródigo, que estava vivendo uma vida dissoluta, e entendendo que o pai estava aguardando o seu retorno, e muitas delas voltaram para o Senhor. Nesse processo, então, você vê como é importante, querido, nós ouvirmos e entendermos a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que guia a igreja do Senhor, que guia o povo do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor que te guia, irmão, e Ele pode nos levar a lugares aonde as almas estão precisando e carentes, porque nós temos a palavra do Senhor sobre a nossa vida, nós temos os estatutos, os mandamentos do Senhor, nós temos as orientações do Senhor para a nossa vida, e as orientações que nós temos, o salmista diz que não guardei o livro da vida do meu coração no rolo, do livro da vida do meu coração, mas ensinei, apregoei a outros. Essa palavra, querido, que o Espírito Santo, a palavra que é nos dada, ela também é para outro. Aleluia! E essa foi a missão no qual Jesus veio e começou a ensinar, a trazer o conhecimento para as outras pessoas daquele lugar. É por isso que o Senhor Jesus muitas vezes curava o cego, curava o coxo, mas em outros momentos ele estava sentado ensinando a palavra de restauração. Já visto, querido, que você vai para Mateus e você vê lá os ensinamentos do Sermão do Monte. Jesus estava ensinando. Jesus, ele coloca pessoas diante de nós, ele nos leva a lugares em que as pessoas necessitam e precisam dessa palavra, esse grande amor. E esse jovem estava agora vivendo esse momento, caindo em si, estava vivendo essa expectativa, estava vivendo nessa tristeza, nessa angústia. E a palavra de Deus diz lá em Salmo 40: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Aquele jovem estava vivendo esse momento e ele estava ali, nos seus pensamentos. E se ele estava ali nos seus pensamentos, é porque ele estava orando dentro de si, reconhecendo a sua condição de pecador, a condição do que ele estava. E ele precisava estar no braço do Pai, ele precisava estar na casa do Pai. E é necessário, querido, os que estão longe retornar para a casa do Pai, porque existe uma promessa do Pai que o Filho dele voltará. E se nós estivermos longe da casa do Pai, muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresa. E então a palavra de Deus diz, nos ensina aqui que ele estava nessa condição. E agora, o pai, quando vê o seu filho caminhando, a palavra de Deus diz assim, que de longe o pai vê. Irmãos, eu fico pensando, quando o pai observa, e vê que o seu filho está vindo, com os passos tropeçantes, com os passos bambeando, com os passos sem segurança, e o pai observando o filho retornando. A alegria de um pai para receber o filho, a alegria do pai para receber o filho. Coisa maravilhosa, querida, é quando os filhos retornam para a casa do pai. Nós temos aqui alguns exemplos. Nós podemos citar a irmã Eliana,
que viveu uma vida dissoluta, que viveu uma vida longe do Senhor, que viveu uma vida no qual não condizia com aquilo que o pai dela havia ensinado, não condizia, e hoje ela retornou para a casa do pai, para os braços do pai, para a adoração. O pai quer nos ver perto, o pai quer nos ver na sua casa. É motivo, querido, de louvarmos e glorificarmos ao Senhor. Deus chama os seus filhos, o Pai chama os seus filhos, o Pai está de braços abertos para receber os seus filhos. Aleluia! O Pai está de braços abertos para receber o seu filho. E queridos, interessante pela palavra, pelo ensinamento da palavra, que nós precisamos também aprender a receber os que estão de volta. Porque muitas vezes nós estamos como o segundo filho. Muitas vezes nós estamos nessa condição. Porque o texto, a palavra diz aqui que o filho, ao chegar e ver aquela festa, porque o pai havia preparado uma festa, o Senhor se alegra quando o filho volta para lá, quando o filho volta para casa, os céus ficam em festa, o Senhor se alegra. E então, nesse momento, quando o filho, o segundo filho, ele vê que havia uma festa na casa do seu pai, ele fica transtornado, ele fica aborrecido e não recebe muito bem o retorno do filho do irmão. Nós precisamos receber bem os nossos irmãos, porque também são filhos de Deus, também são criaturas do Senhor, e o Senhor morreu na cruz do Calvário por todos nós. O Senhor morreu na cruz do Calvário também por eles. E nós precisamos receber, porque o filho que vem de uma vida dissoluta, ele vem maltrapilho, irmãos. Ele vem com a roupa suja, ele vem muitas vezes com mau cheiro, ele vem muitas vezes, irmãos, com um cheiro desagradável. E eu falo isso, querido, porque ali na minha rua existe um rapaz, mais ou menos da minha idade, um senhor já da minha idade, que já foi. Disse ele que ele já foi diácono, e hoje em dia ele vive uma vida lá, não tem nem casa para morar, fica morando num cantinho, e todo dia de manhã tem a tal da bujudinha, e nós vamos lá, nós falamos com ele, orientamos, falamos da palavra, mas nós não podemos desistir dele, enquanto a vida há esperança, e nós precisamos colocar a vida dele diante do Senhor, porque somente o Senhor pode libertar esta vida, somente o Senhor pode libertar outras vidas, porque nós temos o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor nos colocou nessa terra, o Senhor nos colocou neste lugar e nos deu autoridade e poder para que nós possamos ir e pisar a serpente e pisar em espinho, para que o Evangelho de Cristo Jesus traga libertação àqueles que estão cativos. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, nós às vezes não toleramos essas coisas, mas é interessante que a tolerância, a palavra, ela tem dois sentidos. Ela pode ser tolerada para o bem, quanto também para o mal. Muitas vezes, querido, nós toleramos situações de pecado, mas não toleramos o fraco na fé. Muitas vezes nós não toleramos o irmão que fala muito, mas toleramos aquele que muitas vezes está em condições que não agradam ao Senhor. Então, nós precisamos aprender a tolerar e receber bem as vidas que chegam diante do reino de Deus, porque esta casa, ela foi construída, ela foi feita para recepção de novas vidas, porque a palavra de Deus diz
ato que o Senhor vai acrescentar a cada dia. Então, querido, nós podemos esperar em Deus, nós podemos esperar no Senhor. Aleluia, nós podemos esperar no Senhor, querido, que o Senhor fará aquilo que Ele já disse que vai fazer. Nós podemos esperar no Senhor. E devemos esperar assim como o Pai esperou o seu Filho, de braços abertos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque somente o Senhor pode aliviar. Então, de braços abertos para receber o Filho. E esse Filho não estava nessa condição. Tanto é, irmão, que a postura desse Filho é dizer para o Pai que o teu Filho, que gastou a herança absolutamente, você o recebeu, e a mim você não deu nem. Veja bem que ele não recebeu, é o irmão dele como irmão. Ele disse: o teu filho, acusação do teu filho. Mas o Pai, aleluia, o Pai é maravilhoso, e o Pai, conversando com o seu filho, orientando o seu filho, o Pai diz assim: o teu irmão que estava morto e agora viveu. Veja bem que o Pai o teu irmão, ou seja, primeiro ele diz: você, meu filho, que vive comigo, está comigo em todo o tempo, ele também é o teu irmão, então vamos recebê-lo. Porque o teu filho o teu irmão pode viver uma vida absoluta, mas hoje ele revive. É por isso, irmãos, que o Pai está sempre de braços abertos para receber os seus filhos. Deus não despreza ninguém. O Senhor não faz acepção de pessoas. Este pode, este não pode. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê. Então, o Senhor está sempre pronto para receber o seu filho, os seus filhos. O Pai está sempre de braços abertos. E que isso, querido, essa palavra seja uma verdade em nossos corações, seja uma realidade nas nossas vidas. Nós somos a igreja do Senhor, somos filhos do Senhor, somos herdeiros do Senhor. Somos herdeiros porque somos guiados pelo Espírito Santo, temos o Espírito Santo de Deus, nós somos herdeiros do Senhor. Mas como herdeiro do Senhor, o céu não é somente para nós, o céu também é para outros que estão para chegar. Isso é motivo de louvarmos ao Senhor. Como nosso irmão Mário louvou aqui, vou louvar a Deus. Eu vou louvar. E aí você imagina o coração desse Pai louvando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. E nós devemos fazer festa quando uma alma se converte ao Senhor. Nós devemos fazer festa, nós devemos nos alegrar. Nós não estamos aqui em busca de crentes, nós estamos em busca de alma. É por isso que o Senhor, Ele disse para Pedro: Pedro, você vai ser pescador de homens. Na quarta-feira nós estávamos até falando a respeito disso. Qual é a diferença de um pescador e um pescador de homens? Porque o pescador, somente pescador, ele pega o peixe que está com vida e traz para a morte. Mas o pescador de homem, ele traz o peixe que está na morte e traz para a vida. Por isso o Senhor colocou a igreja do Senhor como pescador de homens. Nós fomos plantados neste lugar como pescadores de homens, para recepção, trazer a vida. O Senhor diz que
João 3,16 diz o quê? É que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós pescamos, quando nós, através do Espírito Santo, trazemos uma alma para o Senhor, esta alma passa a ter a vida eterna. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa convicção. Nós trazemos o peixe que está morto para a vida. Nós trazemos o homem pecador para a luz de Cristo. Aquele que está em trevas, nós ajudamos para que ele venha para a sua maravilhosa luz. Assim como nós viemos e passamos a enxergar, a entender com clareza o Evangelho de Cristo Jesus. Tenha em seu coração. E para terminarmos, a palavra diz aqui, o Senhor diz aqui para os nossos corações: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Irmãos, eu posso ver pelos olhos da fé, muitas almas estavam perdidas, sendo encontradas pelo Senhor. Pelos olhos da fé. Deus é o Deus que ainda continua salvando. Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não muda. Deus ainda continua trazendo a salvação. Existe um texto em Números que diz assim: a tua salvação, ó Senhor, espera. A tua salvação, ó Senhor, espera. É nessa convicção, é nessa certeza da palavra de Deus que nós um dia nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos dar glórias a Deus pelas almas que estão entrando neste lugar e se rendendo aos pés do Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai restaurar, Deus já está restaurando vidas para este lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Senhor. E dentro disso, vamos participar daquilo que um dia o Senhor fez por nós. Glória a Deus. Vamos participar do memorial, lembrar daquilo que um dia Ele derramou na cruz do Calvário pela vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Como a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, na sua narrativa, diz que ele recebeu do Senhor e ele traz para o povo ensinando. É que no dia que o Senhor morreu na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu ali na cruz do Calvário, derramando seu sangue por amor a cada um de nós. E ele então diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, é glorioso participar da ceia do Senhor. É maravilhoso poder participar da ceia do Senhor. Eu não consigo entender que aqueles que muitas vezes servem ao Senhor não participam da mesa do Senhor. Uma vez que o Senhor disse que Ele perdoa todos os nossos pecados. Uma vez que o Senhor Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Se existe alguma coisa, irmãos, que nos incomoda, nós devemos confessar ao Senhor. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, a palavra de Deus diz: vai até ele. Muitas vezes nós nos culpamos e ficamos nos culpando. E o Senhor está dizendo: eu te perdoo. Eu já te perdoei. Não é para ficarmos presos. O Senhor tem dito: eu já te perdoei. Não é para ficar preso. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele. Confessa. E participa da mesa. Porque, queridos, hoje nós participamos da mesa que muitas vezes merece. Mas haverá um dia que nós vamos participar da mesa juntamente com o Senhor lá na glória. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de chamar os oficiais aqui à frente.